3 ou 4 palestras só sobre isso e não deu para falar tudo, né? Então, realmente é um assunto muito vasto. É um assunto que nós estamos muito distantes como igreja, porque pouco se fala sobre isso. É um assunto difícil porque nós temos poucas famílias que fazem isso para que a gente olhe e aprenda com elas. Então, é um assunto realmente difícil. E eu queria iniciar falando um pouquinho sobre o fundamento da questão da disciplina bíblica de filhos, fundamento bíblico para isso, e depois nós vamos partir, nos últimos minutos, mais para uma questão prática, sobre como fazer. Essa questão sobre como fazer, eu vou ficar devendo a vocês, né? Então, vocês podem procurar outras palestras no YouTube, ou ler o livro, tem artigos no Mulheres Piedosas também sobre o assunto, porque a gente realmente não tem como, em uma palestra, falar sobre tudo isso, e a gente achou melhor usar bastante tempo para falar sobre os princípios, para que a gente se convença da necessidade da disciplina, para que então a gente possa partir para isso, né? Então, eu separei aqui 2 motivos principais pelos quais a disciplina bíblica é algo necessário na vida dos filhos. O primeiro desses motivos, porque eles são pecadores e nascem no pecado, e, em segundo lugar, porque esse é o método de Deus. A disciplina com vara foi a maneira que Deus determinou que nós educássemos os nossos filhos, tá? Então, em primeiro lugar, a gente precisa se lembrar que mesmo na mais tenra idade, a semente de todo tipo de pecado já está plantada no coração dos nossos filhos, diz Robert Murray McCheyne. Então, se nós não entendermos a questão da doutrina da depravação total do homem, a gente jamais vai conseguir entender porquê da disciplina bíblica. Então, se a gente não conhece a doutrina da depravação total do homem, a gente tem que correr para estudar o que essa doutrina significa, né? Sinclair Ferguson, no seu livro Inocentes Pequeninos, uma pergunta, ele diz assim: a verdade não se resume à possibilidade de nossas crianças se desviarem espiritual e moralmente, caso algo saia errado. Muito pior do que isso, é a tendência para seguir esse caminho tortuoso que já veio plantado nelas. A única coisa que falta para o trágico desfecho é elas darem vazão aos seus desejos carnais. Então, para que os nossos filhos caiam em franca destruição, é só não fazer nada. É só tirar as mãos de pais disciplinadores deles. Agora, para fazer o contrário, a gente tem que ter um trabalho muito árduo. Então, este foi o método escolhido por Deus: a vara, a correção, a disciplina. Nós vamos ver agora alguns textos que falam sobre isso. Eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta e que você acompanhasse comigo. Primeiro texto que eu queria usar com vocês é um texto muito usado por aquelas pessoas que para combater aquelas pessoas que dizem: a vara é palavras. Nós usamos a vara quando nós falamos e exortamos os nossos filhos. Abre lá comigo em Provérbios 19, verso 18. Provérbios 19, verso 18. O texto diz assim: castiga teu filho enquanto há esperança, mas não te excedas a ponto de matá-lo. Do que esse texto está falando, gente? De correção com vara. Porque palavra não mata, ok? Então, esse texto está dizendo: você corrige e disciplina fisicamente o seu filho, mas calma, não é para exagerar. Provérbios 22, verso 15, é um texto muito conhecido por todos vocês e a gente vai entender um pouquinho do que ele significa. Provérbios 22, verso 15. Que diz assim: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina a afastará dela. O que é estultícia? Em primeiro lugar, quem sabe o que é estultícia? Tolice, literalmente. Burrice. A estultícia, insensatez, são sinônimos, tá? Tolice, insensatez, burrice. Isso significa estultícia. Olha o que esse texto está dizendo. A estultícia está ligada
unida ao coração da criança. Mas a vara da disciplina a afastará. Afastará quem de quê? A estultícia da criança. A vara da disciplina a afastará a estultícia. A gente precisa saber ler português para ler a Bíblia, viu, gente? A gente precisa de um mínimo de interpretação de texto para entender a Bíblia. Precisa de um dicionário também, porque se a gente não sabe o que uma palavra significa, fica difícil da gente saber a ordem que está sendo dada a nós. Tá? Então, a vara afasta a estultícia do coração da criança. E eu vou ler para vocês o que um grande autor chamado Matthew Henry explica sobre esse verso. Ele é um puritano, um pastor puritano, e ele explica o seguinte: a corrupção está arraigada em nós. Desconhecer a doutrina da depravação total do homem impedirá que colhamos bons frutos como com os nossos filhos. A corrupção é entretecida com a nossa natureza. Sabe o que é ser entretecido? Pense num tapete, onde uma linha se entrelaça com a outra, formando uma teia que não se desfaz. É isso que significa a maldade estar entretecida com o coração, com a nossa natureza. Aí Matthew Henry completa: há uma inclinação natural ao pecado para falar e agir tolamente. Ela está no coração dos filhos, eles trazem consigo ao mundo. É aquilo em que eles foram formados, é em que foram concebidos. Não somente é encontrada ali no coração, como está presa ali, está anexada, a estultícia está anexada ao coração. As disposições malévolas se apegam fortemente à alma, presas a ela como um broto ao caule. Há um nó entre a alma e o pecado, um verdadeiro nó de amor. Os dois se tornam uma só carne. Olha a comparação que Matthew Henry usa. O coração e a estultícia, o coração da criança e a estultícia estão unidas como um homem e uma mulher quando se tornam uma só carne. Olha que coisa forte. Se tornam um só. Isto é verdade a nosso respeito e a respeito dos nossos filhos, aos quais geramos a nossa semelhança. A correção é necessário para a cura desta tolice. Ela não será eliminada apenas por meios gentis, mas deve haver rigidez e severidade, e isso causará tristeza. Os filhos precisam ser corrigidos e mantidos sob disciplina. Todos nós precisamos também ser corrigidos pelo Pai Celestial. E na correção, diz Matthew Henry, devemos golpear a tolice e beijar a vara. Olha que repreensão incrível. Porque o que ele está dizendo aqui é que todo ser humano que já nasce em pecado necessita da correção para ser arrancado desse estágio. Então, as crianças, quando pequenos, e nós adultos, quando estamos num caminho de pecado, o que o Senhor usa para nos corrigir? Usa vara, não no sentido literal no caso, mas Ele nos corrige, nos mandando aflições, para que a gente acorde e saia do nosso pecado. Então você veja que aí Matthew Henry está falando também a você como pai, de você pensar como você como pai e como mãe se porta quando você é corrigido por Deus, porque nós também somos corrigidos por Deus. Os nossos filhos estão aprendendo conosco, então a gente precisa ter essa noção. Outra coisa muito importante que ele ensina aqui é que o nosso filho viver pecando é culpa nossa. Ele foi gerado à tua semelhança. Então, é sua responsabilidade ter gerado um filho de Adão e um filho de Eva. Por isso você precisa se responsabilizar pelo resgate dessa criança. Por isso a disciplina é tão importante, que é por tua culpa que ele está na situação em que ele está. Então, aumenta ainda mais a nossa responsabilidade. Outro texto, também um texto muito conhecido, Provérbios 23, abre aí, 12 e 14. O texto diz assim: aplica o coração ao ensino e os ouvidos à palavra do conhecimento. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Esse é o poder da vara sendo usada sob a graça e as misericórdias do Senhor.
Arrancar a estultícia que está arraigada ao coração da criança e fazer com que essa criança seja arrancada do inferno. Olha que coisa séria, que coisa grave. E é interessante porque quando ele diz aqui, pois se a fustigares com a vara, isso é uma redundância para reforçar a ideia, porque fustigar já é usar vara. Essa palavra fustigar já é usar vara. Então ele fala, usar a vara com a vara. E toda vez que você ouvir uma redundância na Bíblia, para você ter a certeza de que aquilo é algo muito importante, tá? A vara, diz Matthew Henry, não matará seu filho. Na verdade, impedirá que ele se mate naqueles caminhos pervertidos. Ela será necessária para impedir que ele tome esses caminhos. Por enquanto, isso não é agradável, mas doloroso, tanto para o pai como para o filho. Mas quando a correção é feita com sabedoria, com boas intenções, acompanhada com oração e abençoada por Deus, pode ser um meio feliz de impedir a total destruição de um filho e livrar a alma dele do inferno. Então, a nossa grande preocupação deve ser com a alma de nossos filhos quando nós aplicamos a disciplina bíblica. É a alma dele que corre perigo de inferno. Abre aí comigo Provérbios 13, 24. Provérbios 13, 24. O texto diz assim: o que retém a vara aborrece a seu filho, mas o que o ama, cedo o disciplina. Então nós temos aí duas ideias importantes. Primeiro, que se você acha que você não corrige o seu filho porque você o ama demais, você está redondamente enganado. O método de Deus é outro, é diferente. Lembra do texto lá de Hebreus? Hebreus 12, que o pai corrige a todo aquele que ama. Porque quando um pai não corrige o seu filho, é porque esse filho é o quê? Bastardo. Bastardo significa ilegítimo. Essa é a visão de Deus, essa é a visão do reino. Um pai, ele se envolve tanto com um filho, ele ama tanto aquele filho, que ele precisa discipliná-lo com vara para resgatá-lo do estado de desobediência em que ele se encontra. A visão do mundo é o quê? Eu amo muito meu filho para discipliná-lo. A Bíblia está dizendo o quê? Aquele que retém a vara, aquele que deixa de usar a vara, ele aborrece. Quem sabe o que significa a palavra aborrecer? Odiar, no original. O que retém a vara odeia o seu filho. É o que a Bíblia diz. Gente, não pode ter psicologia, pedagogia, não pode ter cartilha do ECA, não pode ter nada nem ninguém no mundo que diga alguma coisa que vá de encontro a isso aqui. O que ama o seu filho, cedo disciplina. Qualquer coisa que seja contrária a isso aqui, é contrária a Deus, porque isso aqui é a palavra de Deus. Então, se você ama o seu filho, cedo é outra questão. Muitas mães perguntam para mim, mas quando você acha que é o momento que eu devo começar a disciplinar o meu filho? Quando o seu filho tiver idade para ser rebelde a você. E quando é que um filho tem idade para ser rebelde a você? Tão novinho, ele já dá um grito e já empurra com a perna você quando você vai trocar a fralda dele, né? Então você já está vendo ali a manifestação do pecado, você já precisa corrigir o seu filho. Então Matthew Henry diz que pode até parecer que amam os filhos, aqueles que não os corrigem, mas na verdade eles odeiam o seu filho. É claro que o mundo não entende isso, porque o mundo é avesso ao Evangelho. O mundo vai na contramão de tudo aquilo que a palavra de Deus fala, isso aí é óbvio. Mas segundo a Bíblia, a disciplina é um ato de amor. E não é só um ato de amor, é um ato que protege a alma da criança e também é bênção para os pais. Abre aí Provérbios 29, verso 15. Provérbios 29, verso 15. Diz assim: a vara e a disciplina dão sabedoria. Para quem? Para quem que a vara e a disciplina dão sabedoria, gente? Para a criança. Mas a criança entregue a si mesma vem a
envergonhar sua mãe. Então, primeiro ele diz, lá em 22:15, que vai livrar a alma dele do inferno. Então, você está fazendo um benefício para a criança. Agora, esse texto aqui está dizendo que isso aqui é um benefício para os próprios pais. Porque a criança que é entregue a si mesmo, ela vem trazer vergonha e ruína para uma casa. E eu sei que várias de vocês aqui devem ter muitas histórias para me contar sobre isso. Sobre a ruína de uma família que deixou uma criança viver como se ela não tivesse autoridade sobre si. A questão de dar sabedoria, né? Se uma repreensão apenas não serve e não convence uma criança a se tornar do mau caminho, então é porque ela precisa da vara para aprender a ter sabedoria. Quando fala que o filho venha envergonhar a sua mãe, esse texto não está se referindo aqui a você passar vergonha na rua, não é isso. Aqui está falando de uma vergonha cabal e total, demonstrada por um filho que trilhou caminhos diferentes da honra e da sensatez que a palavra de Deus ensina. Quando diz que vem envergonhar sua mãe, é aquela criança que se torna um adulto e não honra os seus pais e não cuida dos seus pais. Provérbios 29, verso 17, é outra promessa. 29, verso 17, diz assim: corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Olha que incrível, isso é uma promessa de descanso, de você não ter trabalho. Lembra daquele ditado que diz assim: filhos criados, trabalhos dobrados? Isso não é um ditado bíblico. Biblicamente falando, é filhos criados, delícias à tua alma, descanso, porque você teve muito trabalho no começo, você foi muito desafiada no começo, você cumpriu a sua tarefa no começo, e agora eles vão viver a vida deles por conta deles, nos caminhos do Senhor. E aí uma coisa que a gente precisa entender é que a criação de filhos é um espelho para a nossa relação com Deus no futuro, para a relação dos nossos filhos com Deus no futuro. Então a gente precisa entender isso, que o que eles fazem hoje conosco, desrespeitando a nossa autoridade, nos desobedecendo, sendo rebeldes a nós, eles vão continuar, se eles não forem brecados, eles vão continuar fazendo isso na vida adulta. Só que não mais conosco, mas com o Senhor. Então, se nós achamos que a disciplina não é um ato de amor, é porque a gente não entendeu nada do Evangelho. A gente precisa reler a Bíblia com esses óculos, com esta cosmovisão. Que a disciplina de Deus é para um povo que Ele ama. É para um povo que Ele quer trazer para perto de si. Você quer ver um exemplo? Abre aí comigo Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Deuteronômio, capítulo 8, verso 5. Olha o paralelo aí do relacionamento de Deus com o seu povo, do relacionamento do pai com seu filho. Sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor, teu Deus. Da mesma maneira que um pai corrige um filho, o Senhor corrige aqueles que são seus. Agora abre comigo o texto que eu já citei, Hebreus, capítulo 12, verso 4 em diante. Hebreus, capítulo 12, verso 4 em diante. Eu vou ler o trecho para vocês e vocês vão perceber quantas vezes esse texto usa a palavra correção, corrigir, açoitar, corrigir. Vocês vão ver. Hebreus 12, verso 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. E que exortação é essa? Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele é reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita o filho ao quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como a filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, olha aí de novo a palavra correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos.
E aí ele vai dizer que antes nós tínhamos os nossos pais que nos corrigiam conforme eles bem pensavam, mas agora Deus nos corrige para aproveitamento. Açoitar nesse texto é uma palavra muito interessante, porque ela caracteriza a relação pai e filho. Essa palavra açoitar é a palavra que, exatamente a palavra que se refere ao cuidado do pai para com o seu filho e a disciplina física exclusiva dessa relação. O que isso significa? Isso significa dizer que é só pai e mãe que pode corrigir os seus filhos. Isso não é uma tarefa que você possa passar para outra pessoa que você deixe cuidando do seu filho. A disciplina é exclusiva de pai e mãe. E é na disciplina que a filiação é confirmada. Porque é na disciplina que nós vemos que nós temos um pai e uma mãe que se preocupam conosco. Eu me lembro que quando eu era adolescente, meus pais eram bem severos comigo. E um dia eu cheguei na escola e eu disse para minha amiga que eu tinha levado uma surra, porque eu desobedeci meus pais. E eu falei, eu acho um absurdo, eu com 15 anos, me achava era gente, né? Eu com 15 anos, eu ainda precisava levar uma surra. Sabe o que a minha amiga disse para mim? Ela falou para mim, quisera eu ter um pai que se preocupasse assim comigo. Você sabe que eu passei a madrugada inteira na farra essa noite. Eu cheguei, ia dar 5 horas da manhã. Meu pai abriu a porta, viu que eu cheguei e foi dormir. Eu acho que meu pai não me ama. E aquilo me chocou de um jeito. Eu falei, essa menina é louca, essa menina é doida. Eu estou aqui reclamando que eu levei uma surra com 15 anos e ela está dizendo que isso é bom? O que ela entendeu? Que um pai que não se preocupa e deixa as rédeas correrem frouxas é um pai que não ama. E eu, burra, crente a vida toda, não tinha me tocado disso. E foi a primeira vez que eu pensei, gente, acho que meu pai me ama mesmo. Eu acho que a disciplina que ele exerce comigo mostra que ele se preocupa comigo. Quer dizer, precisou da mula de Balaão, né? Para falar isso para mim, né? É uma coisa que eu já sabia, mas nunca tinha me atentado. Então, é para aproveitamento que nós disciplinamos os nossos filhos e que Deus nos disciplina. Então, a disciplina, a gente vai ver isso mais à frente um pouquinho, a disciplina não é um momento de extravasar a nossa ira, a nossa raiva, não é para punir a criança porque ela não fez tudo aquilo que a gente queria e tirou a gente da nossa zona de conforto, não é isso. A disciplina é para aproveitamento, assim como o Senhor faz conosco, para que nós nos tornemos participantes da sua santidade, é o que o versículo 14 de Hebreus 12 diz. É por isso que nós somos corrigidos. Efésios 6, abra comigo, verso 1. Também um texto extremamente conhecido por nós. Vocês estão vendo quantos textos? Às vezes as pessoas perguntam para nós sobre questão de disciplina bíblica, a gente tem dificuldade de se lembrar de um. Mas tem muito texto, e eu não estou usando todos. A Bíblia é muito farta quando fala sobre disciplina de filhos. Efésios 6:1 diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Que coisa incrível! Promessa de longevidade está ligada a honrar os pais. E como é que filho pequeno honra os pais? Obedecendo. E como é que filhos adultos honram os pais? Filhos casados honram os pais? Cuidando deles, dando valor a eles, ouvindo-os, respeitando-os, não mais obedecendo, porque agora já são casados. Mas enquanto os nossos filhos são pequenos, a maneira de nós, como pais, garantir que eles vão ter longa vida sobre a terra não é pagando um plano bom de saúde para eles, não é levando-os ao médico todo mês, mas é corrigindo-os para que eles sejam obedientes. Está em nossa mão. E a continuação do texto, abra aí comigo, Efésios 6, a gente lê o versículo 1. E uma coisa interessante da gente perceber nesse texto é que
nesse primeiro momento, quando ele fala para os pais, ele está falando para o pai e para a mãe, no versículo 1. Na língua portuguesa não dá para a gente perceber isso, mas no original dá para perceber que a palavra é específica. Quando ele diz, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo, honra teu pai e tua mãe, está falando de pai e mãe. Mas quando ele vai lá para o verso 4, e ele diz, e vós pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, o texto está falando para os homens. Especificamente. Essa palavrinha pais aqui está falando com os homens. Então, é muito bom nós mulheres estarmos aqui aprendendo sobre isso, mas os nossos maridos também precisam aprender sobre isso, porque a responsabilidade da disciplina primeira é deles, é nossa também, porque nós somos suas auxiliadoras, nós também somos autoridades, mas é deles também. E esse texto é um texto impressionante, eu vou explicar algumas partes deles para vocês, para que vocês entendam. Quando ele diz, não provoqueis os vossos filhos a ira, isso é um chamado contra a rigidez excessiva. Então, quando você vai disciplinar e corrigir um filho, você não deve ser tão exagerado, tão severo, que elimine o vínculo da afeição entre vocês. Isso tem que ser feito com calma. É isso que Colossenses 3:21 fala também. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Então, se nós somos aqueles pais que são excessivamente severos, inclusive em coisas que não tem necessidade de sermos, o que acontece? Nossos filhos ficam desanimados. E aí, quando ele diz, criai-os, no verso 4, de Efésios 6, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor, a primeira coisa que nós temos que entender aí é que esse criai-os é uma palavra grega que denota a ideia de gentileza, afabilidade, cortesia e amabilidade. A palavra criai-os refere-se a ama, sabe? Aquela que era contratada para dar o peito. Olha que incrível. Não provoqueis os vossos filhos a ira, não sejam rígidos e severos demais, ao contrário, mas criai-os. E essa palavra denota amabilidade e gentileza. Criai-os como? Na disciplina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa incrível, que coisa diferente do que o mundo prega. Quando ele diz disciplina, a ideia, e vocês vão rir com essa palavra, a ideia de disciplina e admoestação são palavras intercambiáveis, tá? Disciplina significa correção com vara, mas também exortação. Mas o campo semântico mais forte da palavra disciplina é a correção com vara, mas também a exortação. E quando fala em admoestação do Senhor, é o contrário. O campo semântico mais forte é a exortação, mas também dá a ideia de correção física. Então, as duas palavras estão unidas ali. Mas a palavra disciplina, no original, é paideia. Sabe o que significa essa palavra? Sabe qual a palavra que deu origem em português? Pedagogo. Olha que ironia. Pedagogo era o escravo que instruía e batia nas crianças. Disciplina, que é a palavra com campo semântico mais forte, em correção com vara, é a palavra que deu pedagogo. E se isso não é uma ironia do tamanho do mundo, eu não sei mais o que é ironia. Porque exatamente o que a pedagogia diz? Que você não pode disciplinar as crianças, que você não pode corrigir as crianças, que isso é um absurdo, isso está querendo se tornar crime no nosso país, inclusive. Mas a origem da palavra é essa. Então, o primeiro sentido, correção e castigo. O segundo, instruir e aconselhar. E a palavra admoestação, que é noutesia, no grego, tem o sentido de colocar na mente. Então, tem aquele sentido de você explicar, convencer, conversar. Tem a questão de você advertir, de você dissuadir a criança. As duas coisas andam juntas. Então, a disciplina bíblica,
ela precisa ser exercida por obediência a Deus em primeiro lugar e em segundo lugar, por amor à alma dos nossos filhos, como nós vimos até aqui. Em primeiro lugar, uma coisa que nós devemos zelar para ensinar aos nossos filhos é que eles aprendam a submeter a vontade dele aos pais. E sabe por que eles precisam aprender a submeter a vontade dele aos pais? Primeiro, por uma coisa muito lógica: ninguém faz na vida o que quer, né? Eu tenho certeza que hoje você já deve ter começado o dia negando-se a si mesma e fazendo, tipo, acordando cedo para estar aqui. Todo mundo queria dormir até às 10. Mas aí você disse não aquilo que você deseja porque você tem um alvo superior, né? Também você almoçou, você devia ter pensado, puxa, podia fugir para casa agora e dormir. Não, mas eu preciso ouvir. Não, eu vou ficar. A nossa vida não é isso? Tem hora que você tem vontade de se irar e voar no pescoço de alguém. O que você faz? Se controla, se domina, diz não aos seus desejos, não à sua vontade, faz aquilo que tem que ser feito. Tem hora que você tem que dar faxina na casa e você tem vontade de reclamar e de chorar e de espernear igual criança pequena, mas você fala, não, só sou eu mesmo que tenho que dar faxina. Se eu não der faxina, essa casa vai ficar imunda, eu tenho que dar, amanhã eu tenho um compromisso. Não, vamos fazer faxina hoje. A vida não é assim? Então, nós precisamos ensinar isso aos nossos filhos desde cedo. Negar a si mesmo. E não é só por isso que a gente precisa ensinar os nossos filhos a negarem-se a si mesmos, mas é também porque nós somos autoridades sobre eles. E nós não somos autoridades porque nós queremos ser autoridades. E isso é uma coisa muito importante sobre a disciplina bíblica que a gente tem que aprender. Nós somos autoridades delegadas. A autoridade que os pais têm sobre os filhos é algo dado por Deus. E como algo dado por Deus, você não pode simplesmente dizer, hoje eu não estou a fim de exercer autoridade na vida dos meus filhos. Porque quando você faz isso, você está desobedecendo ao Senhor. Então, isso é algo que nós vamos precisar trabalhar na nossa mente. Matthew Henry diz assim, os pais não somente têm autoridade, mas têm a ordem de Deus de corrigir os seus filhos quando for necessário. E Ele ordenou que os filhos aceitem bem essa correção. Então, não só nós temos a obrigação de corrigi-los quando é necessário, essa é a nossa obrigação, e a obrigação dos filhos é aceitarem de bom grado. A gente vai falar sobre isso um pouquinho mais tarde, essa correção. Bruce Waltke, que é um comentarista muito famoso do Antigo Testamento, ele diz o quanto essa luta é grande por causa da pecaminosidade do coração dos nossos filhos e por causa também do nosso próprio pecado. Ele diz assim, o pai não deve subestimar a dificuldade da sua tarefa, pois luta contra uma perversidade inata e obstinada. Então, a tarefa é grande porque a maldade já nasceu no coração deles e eles são obstinados em fazer a vontade deles. Então, estabelecidos e entendidos esses princípios bíblicos, eu queria partir com vocês para a parte mais prática da correção bíblica, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é o que a disciplina bíblica não é, para que a gente possa colocar as nossas ideias no lugar, tá? Então, em primeiro lugar, a disciplina bíblica não é um momento de extravasar sua ira sobre a criança. Tudo que deu errado no seu dia, né? Ou tudo que ela fez de errado até aquele momento. Sabe aquela mãe que tem um caderninho? Que vai anotando, 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 e quando ela enche a tampa, aí ela vai lá e corrige? Disciplina com vara não é último recurso. Disciplina com vara é o recurso. Guardem isso. A disciplina bíblica não é uma permissão para gritar com a criança, ofendê-la e humilhá-la. Isso não é disciplina bíblica. A disciplina bíblica não é um acerto de contas com ela pela ofensa que eu sofri. Entendam, se você é autoridade delegada, você está ali representando Deus na vida daquela criança. Quando aquela criança te desobedece, a primeira questão não é com você, a primeira questão é dela com
Deus. Por isso a correção é tão importante, porque você está resgatando essa criança daquele lugar de desobediência em que ela se colocou, e você está trazendo-a de volta para o lugar da bênção e da paz. Por isso você a corrige. A disciplina bíblica não é punir a inabilidade da criança. Às vezes a gente exige das crianças coisas que elas não podem fazer. Vou te dar um exemplo. Pais que corrigem crianças porque derramam suco no tapete branco. Onde está o erro dessa frase? Tapete branco. Se você não quer um tapete manchado, compre um tapete preto ou não compre tapete. Porque se você tem crianças, a sua criança vai derramar coisas no seu tapete. Se você quer um sofá lindo e branco, tenha sempre uma capa impermeável. Porque se você tem filhos, ela vai passar a mão de manteiga, o pão vai cair, o prato de feijão vai derramar. E não se corrige uma criança por falta de habilidade. Lembrem sempre disso. A disciplina bíblica não é uma prestação de contas para os irmãos da igreja, seus amigos, seus pais ou seu pastor. Sabe aquela mãe que só corrige quando o pastor está perto? Se não tem ninguém perto, ela deixa passar e faz vista grossa. Mas se tem alguém perto, aí ela vai mostrar que ela sabe disciplinar o filho dela. Está errado. Disciplina bíblica não é dar tapas, puxões de cabelo, empurrão. Isso não é disciplina bíblica, isso é agressão. É diferente. A disciplina bíblica, ela é feita com um instrumento adequado, no lugar adequado. A gente vai falar sobre isso já já. E aí a gente vai descobrir também, pela leitura da palavra de Deus, né, que nós temos que ser rápidos em obedecer, em abandonar pecados, que a gente vai ter que ensinar isso também aos nossos filhos. Então, essa obediência dos nossos filhos a nós, que vai ser a obediência deles mais tarde ao Senhor, precisa ser sem demora, precisa ser sem suborno, precisa ser sem chantagem emocional, sem argumentação. Obediência é obediência e ponto. Sabe aquelas pessoas que contam até 10? Vou contar até 10, hein? Em que número você acha que seu filho vai vir? No 10. Ou no 9, se ele é mais precavido. Mas ele nunca vai te atender de primeira se você resolver dar 10 avisos. Óbvio. Então, a obediência só é obediência quando ela é pronta. Quando você chama o seu filho e ele imediatamente, é para isso que a gente tem que treinar os nossos filhos, para que eles ouçam, e olha o que isso vai virar mais tarde. Eles vão ouvir as advertências da palavra de Deus e não vão precisar trilhar um caminho de desobediência, quebrar a cara e só então voltar. Quando eles ouvirem a advertência, então eles vão falar, opa, agora é hora de retornar. A disciplina verdadeira, ela é sem argumentação. Você não precisa ajoelhar e implorar que seu filho te obedeça e dar 1000 argumentos para que ele te obedeça e convencê-lo de que ele precisa te obedecer porque o seu argumento é melhor do que o dele. Não. Você pode nem ter argumento. Lá em casa era assim, né? É porque hoje os lares são muito abertos, né? Muito modernos, é por isso que o mundo está louco do jeito que está. Na minha casa era assim, pai, posso? Não. Por quê? Porque eu disse. Era a argumentação. Não, por quê? Porque não. E com a minha avó já era diferente, né? Com a minha avó a gente perguntava, mas vó, eu queria isso assim, eu não posso, mas eu queria tanto. Ela fala, menina, eu que sou eu, não tem querer, você querer quer ter? Eu que sou uma velha, não posso fazer o que eu quero, você é uma pirralha desse jeito, você quer fazer o que você quer? Coisas que as gerações antigas sabiam, que criança não faz o que quer. Hoje a gente perdeu. Hoje as crianças mandam nas casas. Hoje os pais vão passar férias e eles perguntam para os filhos onde é que os filhos querem passar férias. Hoje os pais vão para uma festa e a criança fala, eu quero ir embora. Vamos embora. O Juninho quer ir embora. Hoje a vida dos pais se centra nos filhos. O centro da casa não é mais o marido e a mulher, mas as crianças. Está tudo errado, está tudo de cabeça para baixo. Então, a verdadeira obediência, ela é sem que você precise convencer. Eu não estou dizendo que você não precise
nunca dar motivos aos seus filhos. Você pode dar, quando você quiser. Hoje eu quero explicar. Não, filho, olha, você não vai nessa festa por isso, por aquilo. Mas vai ter dia que você vai querer dizer para ele, não, porque não. E ele precisa aprender a aceitar. Você não tem que ter argumentos, nem convencê-lo. Não é assim com a palavra de Deus e a gente. Não é assim quando você tem 16 anos e se apaixona loucamente por um menino da sua escola que não é crente. E aí você diz, mas eu queria tanto. E a palavra de Deus, não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. É ordem, é mandamento. Mas eu queria tanto. Eu que o senhor não tem querer, você quer ter? Né? Não interessa o que você quer. Interessa a ordem que foi dada. A ordem que foi dada é não. Mas eu estou tão apaixonada por um rapaz do meu trabalho, meu marido me trata tão mal. Você não tem ideia de como eu sou maltratada. Eu seria muito feliz com esse rapaz. O que a Bíblia diz? Não. O que você vai fazer com seus sentimentos? Engole, anula, mata. Porque nós não somos guiadas pelos nossos sentimentos, mas nós somos guiadas pela palavra de Deus. Nós vivemos uma vida cristã de obediência. Essa é a base da nossa vida cristã. Não é aquilo que a gente sente vontade. Então, por isso, nós precisamos ensinar essas coisas aos nossos filhos. A correção não termina enquanto o coração dos nossos filhos não se dobra. Essa é outra coisa que a gente precisa aprender. Eles têm que obedecer de bom grado. Eles têm que estar com o corpo, a mente e a alma ali naquela obediência. Ele precisa aprender a dobrar o seu coração. Eu não sei quantos de vocês já leram o Pastoreando o Coração da Criança. Ele é um livro que fala exatamente sobre isso. Como é que nós podemos fazer para trazer o coração dos nossos filhos a Deus? Para que eles não nos obedeçam apenas exteriormente, mas para que eles nos obedeçam também de coração. Então, nós precisamos aprender a cuidar do coração dos nossos filhos. Matthew Henry, ele diz assim, é dever dos filhos reverenciar com obediência as justas ordens de seus pais e reverenciar com submissão a correção quando forem desobedientes. E ele acrescenta, ser teimoso e descontente quando corrigido é uma falta dupla, pois a correção já pressupõe que houve uma falta cometida contra o poder ordenador do pai, e acrescenta, além disso, mais uma falta contra o seu poder de correção. Então, quando um pai vai corrigir um filho e ele se rebela ainda mais, ele está duplamente errado. Primeiro porque ele já falhou em obedecer ao seu pai, e agora ele é corrigido, ele se rebela novamente. Então, nós precisamos tratar do coração dos nossos filhos. Porque qual é o objetivo disso, gente? Nós estamos treinando os nossos filhos para serem homens e mulheres de Deus. Nós estamos treinando os nossos filhos para ser crentes. E o que vai acontecer com os nossos filhos quando eles forem adultos e eles derem de cara com as confrontações da palavra de Deus e eles disserem, não, mas eu quero, eu vou fazer. A Bíblia diz para eu não fazer, mas eu quero fazer o que eu quero. O que vai acontecer com eles? Não vai ser um momento em que eles vão ser quebrados e que eles vão ter que colher as consequências duras disso? Pois a gente precisa ensinar isso desde cedo. Sabe por quê? Porque a gente não cria os nossos filhos para não pecarem nunca. A gente cria os nossos filhos para que quando eles pequem e quando eles forem repreendidos, eles se quebrem diante da repreensão. Essa é a grande sacada da disciplina bíblica. Você não está disciplinando seus filhos para eles não pecarem nunca, porque senão você está pregando uma teologia diferente da teologia bíblica. Porque nós estamos num mundo de pecado, nós vivemos em pecado. Estamos em volta de um mundo de pecado. Nós ainda não fomos transformados, nós estamos crescendo em santificação. Estamos abandonando pecados, mas nunca nesse mundo nós vamos parar de pecar. Então, os nossos filhos também não vão. O que nós vamos ensinar a eles? Evite o pecado. E quando pecar, se dobre diante da disciplina. Às vezes, por alguns motivos, a disciplina pode não estar funcionando na nossa casa e a gente precisa rever alguns parâmetros.
Primeiro deles, talvez a gente não esteja instruindo previamente. Lembra da questão da disciplina e a demonstração do Senhor? As duas coisas juntas. Toda disciplina, para ser efetivada, disciplina com vara, ela precisa primeiro de uma instrução. Você não pode corrigir o seu filho se você não disse a ele que aquilo está errado, que aquilo é pecado. Se você não mostrou para ele que não pode mexer na tomada, olha aqui a tomada, não mexa na tomada, você não pode corrigir ele se ele falar em mexer na tomada. Então, primeiro você precisa instruir. E, às vezes, nós estamos tão frustradas porque o nosso filho não faz o que a gente quer, que a gente corrige sem ter instruído antes. Então, nós estamos corrigindo nossos filhos para nós, para conter as nossas frustrações e para dar uma resposta à nossa tristeza com o comportamento dele. E isso não é disciplina bíblica. Às vezes, a disciplina não está funcionando por falta de consistência. Porque hoje nós disciplinamos por um motivo, amanhã não disciplinamos quando ele faz a mesma coisa. Sabe o que isso gera? Confusão na cabeça da criança. Quer dizer que eu vou contar com a sorte, né? Minha mãe é uma mulher bomba, tem dia que ela explode, tem dia que ela não explode, né? Estou num terreno minado aqui, vamos ver, vamos jogar com a sorte, né? Não é assim. Existe um autor que ele diz assim: não é a gravidade da correção que produzirá a obediência, mas é a certeza da correção que trará o resultado desejado. A criança precisa ter certeza de que toda vez que ela fizer aquilo que você disse para não fazer, que ela vai ser corrigida. E é assim que ela vai aprender a se autorregular. É assim que ela vai aprender a se dominar, porque ela já sabe que a consequência vem. Então, seja coerente na administração da disciplina. Nunca dê uma ordem que você sabe que você não vai cumprir. Sabe aquelas mães que tem mó bocão? Aí que fala assim: tu não vai jogar videogame nunca mais. Nunca mais não existe. Nunca mais tu vai na tua avó. Até o final do ano tu não vai mais sair para jogar bola. O que isso gera na criança? Uma desconfiança em relação aos pais. Porque ela sabe que os pais estão falando uma coisa, mas que vão fazer outra. E isso é péssimo se nós estamos buscando que os nossos filhos nos obedeçam sempre. Então, nós precisamos ser consistentes. Às vezes, a disciplina também não está funcionando porque a gente não está corrigindo para doer. Se você vai corrigir, dar umas varadas no bumbum do seu filho, alguma coisa tem que doer. Não é para machucar, mas precisa doer. Sabe aquela história de criança que fica sem vergonha? É por isso, porque você deu uma varadinha tão da mequetrefe que ele olha para você e fala: ah, era isso? Ah, então vale a pena eu fazer o que eu estava fazendo, porque estava tão bom eu fazer o que eu estava fazendo. O que a Bíblia fala é: não te excedas a ponto de matá-lo. Foi o texto que nós lemos aqui de Provérbios. Isso significa que a correção é uma correção boa. Então, se derrubar coisas não é motivo para disciplina, se não instruir antes, nós não podemos disciplinar porque não instruímos antes, a gente tem que se lembrar que motivos para disciplinar é quando há uma desobediência direta a uma ordem estabelecida ou quando a criança é desaforada. A gente vê cada coisa, a gente vê cada filho dando umas respostas para o pai e para a mãe, que chega, me coça. Chega, me coça. Chega, eu fico... dá vontade de perguntar: como você permite que seu filho fale desse jeito com você? Porque são crianças que falam com os pais como se eles fossem lixo. Ou como se eles fossem uma criança da sua idade. A gente não pode permitir isso. Entendam, quando eu falei para vocês sobre a questão da autoridade delegada, isso significa que você precisa prestar contas a alguém. A tua autoridade sobre os seus filhos não é tua. Você tem porque Deus te deu. E se Deus te deu, Ele vai cobrar de você. Então, quando você permite que seus filhos sejam desrespeitosos com você, você está em desobediência à ordem que o Senhor te deu.
Então você precisa zelar com todas as suas forças para que seus filhos falem com você da forma mais respeitosa, carinhosa, baixa possível. Porque quando você não faz isso, você está desonrando a autoridade que Deus deu a você. E você está também pecando contra o Senhor. Então, como nós devemos fazer isso? Como nós devemos usar a vara? Primeiro, precisa ser em amor. Precisamos relembrar aqueles princípios que nós já falamos, né? Precisamos lembrar que é um ato de amor. Nunca podemos fazer isso com ira pecaminosa em nosso coração. Então, se você está irado, não é hora de disciplinar. Você precisa primeiro se acalmar, sondar o seu coração, pedir perdão ao Senhor e então disciplinar. Você precisa instruir antes. Você precisa levar essa criança a um lugar à parte. A disciplina é para ser exercida só entre o pai e o filho, ou a mãe e o filho. Não na frente das pessoas, não na frente dos irmãos, mas só eles, para que você proteja a criança da exposição. Então, leve-o num lugar à parte. É aquilo que nós encontramos lá em Mateus 18. Né? Nossos filhos são nossos irmãos em Cristo. O que Mateus 18 nos ensina? Se o teu irmão pecar contra você, vai a ele arguí-lo. Né? Vai só você e ele, à parte. Explique à criança o que foi que ela fez de errado, converse com a criança. Vocês estão vendo como isso é diferente de surra? Como isso é diferente de chinelo ao alvo, se pegar, pegou, sair dando tapa aos borbolhões na criança? Não é isso que é disciplina bíblica. Porque a disciplina bíblica pressupõe instrução. Então, isso é necessário. Então, explique à criança o que ela fez de errado. Outra coisa, mostre nas Escrituras que o que ela fez é pecado. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque você vai mostrar para a criança que você não faz isso a seu bel prazer. Você não a disciplina por aquilo que dá na tua telha, na tua cachola, mas que você também está submissa a uma ordem, que é a ordem das Escrituras, que é a ordem de Deus. Então, você mostrar para... Tem um livro muito bom sobre isso, que é do Lu Priolo, O Caminho para o Filho Andar. Ele separa vários textos bíblicos específicos para cada tipo de pecado. Então, quando seu filho mente, aí ele separa vários textos bíblicos que você pode usar na disciplina do seu filho. Quando o seu filho desobedece a uma ordem sua, quando seu filho é grosseiro com você, quando seu filho te desrespeita. Isso nos ajuda, porque isso mostra para eles que nós não estamos fazendo algo da nossa própria cabeça, mas algo que é mandado pelo Senhor, não é um capricho seu. No momento da disciplina, é um momento onde a relação é restaurada. Por isso que não pode haver ira. Por isso que tem que ser num lugar à parte. Porque a relação de vocês vai... Quando terminar aquela disciplina, a relação de vocês vai sair melhor do que entrou naquele quarto. Porque quando vocês entraram naquele quarto, ele estava em desobediência. Ele estava fora do lugar de proteção. Agora você o trouxe de volta. Então, esse é um momento de reconciliação também. É um momento de orar com seu filho. Você já mostrou na palavra de Deus que o que ele fez é pecado contra Deus. E agora você vai orar com ele, você vai acalentar. E, gente, lembra? É o mesmo processo que Deus faz com a gente. Lembra lá do Éden? Lembra quando Deus vem para lançar as maldições sobre a serpente, o homem e a mulher? Logo quando ele lança a maldição sobre a serpente, a primeira coisa que é dita ali, ela lhe ferirá o calcanhar, a serpente vai ferir o calcanhar do homem, mas da mulher viria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Olha que coisa incrível. Juntamente com a maldição da queda, já veio a promessa da restauração. Não é incrível isso? Natã e Davi,
Quando Natã vai repreender Davi por causa do seu pecado, ele fala para ele todas as consequências que haveriam por causa do pecado dele, e aí Davi fala, pequei, e Natã disse, mas o Senhor já te perdoou. Você vai ser repreendido, você vai ser corrigido, você vai colher os frutos do seu pecado, mas o Senhor já lhe perdoou. Então, o momento da correção também é um momento de assegurar redenção para os nossos filhos. É um momento de você dizer a ele que há perdão para o que ele fez. Há um momento de você dizer para ele que você também tem suas lutas. Você não está num pedestal corrigindo aquela pobre criança pecadora. Você também é um pecador. Você também necessita desesperadamente da graça de Deus. Você também está sendo corrigido pelo Senhor. Diga isso ao seu filho. Diga das suas lutas, das suas dificuldades. E que você vai corrigi-lo em obediência ao Senhor, mas você também tem sido corrigido. Então, assegure a redenção a seu filho. Aquele momento é um momento em que a comunhão é restaurada. Então, quando você levar o seu filho à parte e você terminar de corrigi-lo fisicamente, você vai sentá-lo no seu colo, você vai beijá-lo, você vai afagá-lo, você vai secar as lágrimas dele. Eu me lembro da Juju quando apanhava. E quando era o pai que batia, as varadas eram mais fortes, né? Aí ela vinha, às vezes, lanhava aqui do ladinho, aí ficava aquele vermelhinho, ela fica, mamãe, passa pomada. Aí eu pegava a pomada, vai lá, leva para o seu pai passar, papai, passa pomada, papai. Ela não saía, e eles não saíam daquele quarto com ira ou com raiva, mas sabendo que eles apanharam porque eles precisavam apanhar, e eles recorriam a nós para o consolo. Era ali mesmo que eles tinham consolo, no mesmo lugar. Por quê, gente? Porque a disciplina não é avessa ao amor. A disciplina anda junto com o amor, é isso que a Bíblia mostra o tempo todo, e essa a ideia que a gente tem que arrancar. Se você puder guardar uma coisa só dessa palestra de hoje, você lembra disso. A disciplina anda de mãos dadas com o amor. Disciplina é sinônimo de amor, o que é muito diferente do que o mundo prega. E aí, quando nós não fazemos isso, quando nós não criamos nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, nós estamos honrando mais aos nossos filhos do que a Deus. E é isso que a palavra de Deus fala sobre quem? Quem lembra? Sobre quem a Bíblia disse isso? Que honrava mais aos filhos do que ao Senhor? Eli, o sacerdote. Abra aí comigo, 1 Samuel 2, verso 29. 1 Samuel 2, verso 29. Diz assim, e tu, porque honras a teus filhos mais do que a mim? Os filhos de Eli também eram sacerdotes, e o que eles faziam? Profanavam a oferta ao Senhor. E Eli, ao invés de tomar providências contra aquilo, ele se calava. Ele não tomava atitude. E o que aconteceu? Qual foi a consequência disso? Os 3 morreram. E o sacerdócio foi retirado dessa família. E o motivo? Eli honrava mais aos filhos do que a Deus. Ele não fazia aquilo que ele tinha que fazer. Então, é grave a desobediência dos pais, porque a disciplina bíblica não é uma questão de opção, nem de você dizer, é verdade, eu acho que eu vou fazer. A disciplina bíblica é uma ordem. E é grave quando nós não obedecemos ao Senhor. Abre comigo um texto que é impressionante. 2 Timóteo 3. Abre aí comigo. Versos de 1 a 4. 2 Timóteo 3, versos de 1 a 4. Olha a relação de pecados que estão descritos nesse texto. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, o que vem depois? Desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem,
traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se você for para o texto de Romanos, capítulo 1, a partir do verso 18, o texto vai falar como que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, sobre a impiedade e perversão daqueles homens. E ele diz que uma das consequências disso é eles terem mudado a sua maneira natural de se relacionar, está falando da homossexualidade ali. E junto com o pecado, com esse pecado, né, por causa disso os entregou Deus a paixões infames, verso 25 e 26, no verso 28 ele vai descrever outros pecados que estão associados a dessas paixões infames. Verso 28 de Romanos capítulo 1 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mentável, reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheias de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Olha que coisa grave. Está no mesmo pé de igualdade do pecado da homossexualidade, do pecado de ser cruel, de ser implacável, de ser sem afeição natural e sem misericórdia. Não é incrível? E a gente acha que é só um menino desobediente. Martin Lloyd-Jones, comentando esses textos, ele diz assim, mais especificamente sobre 2 Timóteo 3, que a gente leu primeiro. O apóstolo Paulo nos lembra que numa época de apostasia, numa época de grosseira impiedade e irreligião, quando os próprios fundamentos se abalam, uma das mais chocantes manifestações da impiedade é a desobediência aos pais. E nós achamos que as maiores manifestações de impiedade são aqueles pecados de foro sexual, né? Não. Uma das maiores é a desobediência aos pais. O que isso nos faz pensar? Quanto é urgente que nós, pais, assumamos o nosso papel de corrigir os nossos filhos e de trazê-los para perto do Senhor. Tem um autor que diz: um caminho árduo para a sabedoria é melhor do que um caminho suave para a morte. Um caminho árduo para a sabedoria. E como se tem a sabedoria? Através da correção. Um caminho árduo para a sabedoria é melhor do que um caminho suave para a morte. E eu quero terminar citando Richard Baxter, quando diz que enorme importância tem a educação sábia e santa das crianças para a salvação das suas almas, para o consolo dos seus pais, para o bem da igreja, da sociedade e da felicidade do mundo. Olha, que dizer incrível! Como faz bem ao mundo quando crianças em lares amorosos e respeitosos são severamente disciplinadas quando erram e acolhidas e trazidas em amor ao caminho correto novamente. Isso é um benefício, diz Richard Baxter, um pastor puritano, isso é um benefício para a alma delas, é consolo para os pais, é bem para a igreja, para a sociedade e para o mundo. E como a gente tem experimentado isso, né? Nos nossos dias, como o mundo está virado de cabeça para baixo, como ninguém respeita mais ninguém, como está tudo pervertido. Por quê? Onde começa isso? Dentro de casa. Quando tínhamos um governo de esquerda e que dizia que a pátria era educadora, nós dizemos não é a pátria que educa nossos filhos. Quem educa os filhos são os pais. Essa responsabilidade é dos pais. E nós precisamos, como crentes, nos colocar debaixo da ordem do Senhor. Obedecê-lo para que também os nossos filhos nos obedeçam. E segundo diz Provérbios, discipliná-los para que a alma deles seja livrada do inferno. Tu a fustigarás com a vara
e livrarás a sua alma do inferno. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a colocar isso em prática nos nossos lares. Que a gente não queira, como mulher, mudar o mundo antes de mudar a nossa casa, antes de mudar o coração dos nossos filhos. Vamos orar? Senhor, nos auxilia e nos ajuda a entender o lugar de autoridade que nós temos nos nossos lares. Porque se nós não entendermos isso, nós não poderemos exigir que os nossos filhos respeitem e obedeçam ao Senhor, pois não exigimos que eles respeitem e obedeçam a nós. Nos ajuda a nos livrar dos conceitos mundanos que permeiam as nossas mentes, ó Deus, quando falamos da correção dos filhos. Nos permita sempre nos voltar para a Tua Palavra, para que ela seja a nossa bússola, nosso guia seguro rumo aos céus, nosso e dos nossos filhos. Dá-nos bons frutos, ó Deus, do trabalho árduo das nossas mãos, porque nada poderemos fazer se o Senhor não agir com misericórdia na vida dos nossos filhos. Mas o Senhor escolheu agir com misericórdia na vida dos nossos filhos através de nós e nos ajuda a honrar esse chamado. Em nome de Jesus. Amém.